Pois bem, nessa segunda parte do vídeo em que nos dedicamos ao inadimplemento das obrigações, não é? Devemos então aqui ainda mencionar, com relação aos casos de inadimplemento obrigacional, não é? Seja o inadimplemento total ou parcial, que estabelece o artigo 389 do Código Civil, que uma vez não cumprida a obrigação, o devedor responderá por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Assim, se o devedor não entregar a coisa na obrigação de dar, ou deixar de fazer o que se obrigou na obrigação de fazer, estará inadimplente, devendo responder por perdas e danos, juros, honorários advocatícios e correção monetária. E ainda acrescenta, se houverem as partes estabelecido contratualmente uma multa ou também designada na legislação como cláusula penal, também ficará sujeito a essa multa, a essa penalidade pelo inadimplemento que tiver dado causa, não é? E se tratando de obrigação de não fazer, por sua vez, o devedor é considerado inadimplente desde o dia em que executou o ato de que devia se abster, nos termos do artigo 390 do Código Civil Brasileiro, ou seja, nas obrigações, obviamente, de não fazer, né? Que sabemos é aquela em que o sujeito se obriga a não realizar determinado fato ou proceder a determinada conduta, daquilo que poderia livremente realizar, ou assim realizar, não fosse pela obrigação assumida de não fazer, não é? Então a constituição de mora se verifica desde a data em que ocorreu o descumprimento dessa obrigação negativa. Na hipótese, por conseguinte, de descumprimento com as suas obrigações, o devedor responderá com seu patrimônio, não é? Sabemos que atualmente o direito civil brasileiro nos faz compreender que o descumprimento obrigacional gera uma obrigação patrimonial, não é? Ainda que possamos afirmar que o direito obrigacional constitui-se uma relação interpessoal, não é? Diferentemente do que nos primórdios do direito romano, antes da codificação, ou seja, na fase da pré-codificação, se entendesse que era eminentemente pessoal, ou era pessoal, porque o descumprimento da obrigação trazia por consequência a responsabilidade na própria pessoa, ou seja, a própria pessoa é que respondia pelo inadimplemento e não o seu patrimônio, Tanto é assim, como já falamos e os senhores e as senhoras sabem, naqueles tempos, falo, repetindo aqui, antes da pré-codificação no direito romano, o devedor que inadimplisse com sua obrigação poderia se tornar escrava, ou servo do credor. Ele então era despersonificado, ele passava de sujeito, de pessoa, a ser considerado coisa e assim, por conseguinte, podendo ser inclusive comercializado. Isso, obviamente, só a título aqui de interesse histórico. Atualmente, como sabemos, para que recaia a obrigação sobre a pessoa, só existe uma possibilidade, qual seja aquela em que o devedor descumpre ou deixa de cumprir a prestação alimentar, ou seja, aqueles créditos alimentares não satisfeitos poderão ensejar a prisão civil do devedor. A única hipótese, até porque a outra hipótese que também existia no Brasil era a possibilidade de prisão civil do depositário infiel, que foi, entretanto, afastada pelo Supremo Tribunal Federal, em
decisão de um recurso extraordinário, no qual então se afastou essa possibilidade, que também era prevista para a prisão civil, né? A hipótese de configuração de depositário infiel ou do depósito infiel, né? Isso porque o Brasil se filiou ao Pacto de São José da Costa Rica, né? Que traduz, né, a impossibilidade, né, de o sujeito, o ser humano, né, ter cerceado a sua liberdade por dívidas civis, né? Bom, nesse sentido, cabe ressalvar que o direito brasileiro, então, em consonância com o direito ocidental moderno, distancia-se cada vez mais da responsabilização pessoal do devedor, o que foi confirmado, né, pela, como eu já falei, decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, que declarou derrogada a previsão constitucional acerca da prisão civil do depositário infiel, né? Em virtude da circunstância de que o Brasil, né, como já falei, ter subscrito o referido Pacto de São José da Costa Rica. Como consequência, né, dessa decisão do STF, existe apenas, né, como também já mencionado, uma hipótese de prisão civil admitida em nosso ordenamento jurídico, aquela prevista para o devedor de alimentos, não é? Nos termos do que dispõe o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, poderão, né, vocês, né, os senhores e as senhoras, né, verificarem já de longo curso o informativo 531 do STF, né, e dentre outros que tratam do tema, o 471, 477 e o 498. Entendeu-se, né, como já dito, que a circunstância do Brasil haver subscrito o referido Pacto de São José da Costa Rica, que restringe a prisão civil por dívida ao descumprimento inexcusável da prestação alimentícia, previsto então no já referido artigo 5º da Constituição Federal. Abro aspas, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Nessa última parte, então, né, é que, com relação ao depositário infiel, é que foi derrogado, né, parte do dispositivo, né, no inciso correspectivo, né, o que trata dessa questão lá no artigo 5º da Constituição Federal. O que prevaleceu, então, nesse julgamento? Foi a tese, né, do status de supralegalidade da referida convenção, né, qual mesmo a do Pacto de São José da Costa Rica, que inicialmente que era defendida no caso do recurso extraordinário 466.343 São Paulo, pelo ministro Gilmar Mendes, né? Bom, alguns foram vencidos, a exemplo dos ministros Celso de Mello, César Peluso, Ellen Grace e Eros Grau, né? Então componentes da Corte Máxima Brasileira, né? Poderá dessas questões, né, a que se observar, né, no tocante à responsabilidade decorrente do inadimplemento, que nos contratos onerosos, cada uma das partes responderá por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Já nos contratos benéficos, por exemplo, na doação e no comodato, o contratante a quem o contrato não aproveita só responderá por dolo, ao passo que aquele que favorece, em virtude do contrato, responderá por simples culpa. Além desses exemplos da doação e comodato, também podemos citar aqui, a título de exemplo, o transporte gratuito, né, como costuma ocorrer nas caronas informais, né, que são realizadas, né? Então aplica-se a mesma regra, né? Em qualquer dos casos,
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por ele se responsabilizado. De acordo com o parágrafo único do artigo 393, verifica-se o caso fortuito ou de força maior, no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Não é? Feitas essas ponderações, não é? Cabe-nos ainda, a respeito dessa questão do inadimplemento, fazermos alusão, né, a um princípio geral do direito que se aplica também quanto a esse tema. Consagrou-se como direito fundamental, inspirador de todas as relações jurídicas, o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte. Então aqui, em sede de inadimplemento, também cabe observar, né, a questão da violação da obrigação de informação. O princípio constitucional em questão passou a orientar todas as relações jurídicas de direito privado, tendo sido positivamente consagrado como direito básico do consumidor, né, em virtude da aquisição de produtos e serviços. Né. Tanto o credor como o devedor deverão, assim, fornecer as informações indispensáveis à relação jurídica para que os interesses do credor possam realmente ser satisfeitos. Não se pode considerar informação relevante tão somente aquela que se refere ao objeto imediato e ao objeto imediato da relação jurídica obrigacional. O vínculo de direito não é constituído apenas de bens, mas principalmente de pessoas, cujo realce foi destacado pelo princípio constitucional da dignidade humana e pelo objetivo da solidariedade social. Logo, a informação também deve compreender a situação pessoal das partes. Não nos referimos aqui, a dados indiferentes ao conteúdo da relação jurídica, mas sim aos dados pertinentes, como, por exemplo, a situação financeira do devedor, ao procurar obter financiamento para a compra de um imóvel, e a do credor, quanto ao seu estado de solvência no mercado, conferindo-se maior certeza, por exemplo, de que a construtora conseguirá proceder à empreitada do prédio cujas unidades foram postas à venda. Aqui, então, faço a referência aos contratos denominados, né, de compra de imóveis na planta, né, assim, né, designados, quando uma construtora coloca no mercado, né, à venda, unidades futuras de um prédio a ser edificado, né? Então, obviamente, há o interesse do devedor, ou melhor dizendo, do credor, né, do sujeito que vier a adquirir esse direito, né, de aquisição de uma unidade a ser construída, de ter e obter informações a respeito do devedor, né, que se constitui aqui o da prestação, né, da realização da conduta, que é construir, né, o edifício, a edificação, para cumprir com a obrigação inicialmente estabelecida entre os contraentes. Né? Vejam, por conseguinte, e aliás o Código Civil, né, constitucional, assim como todos os ramos do direito devem ser vistos, né, sob a ótica e a luz da Constituição, ou da constitucionalidade, né, ou dos princípios que norteiam, né, a legislação infraconstitucional, completa o direito fundamental de acesso à informação, que compreende o direito de se informar e o direito de ser informado. Todavia, verificando-se a existência de uma massificação generalizada de relações negociais e de situações que podem levar as pessoas a um estado de insolvência, ainda mais nos tempos odiernos, né, em que o mundo inteiro está sendo afetado por uma pandemia, né,
Não se figura, ou melhor, não se afigura razoável afirmar que subsiste o direito de se informar como um poder-dever, conforme anteriormente propugnava a doutrina. Muito embora o acesso à informação esteja cada vez mais disponibilizado, é indisfarçável que o homem comum não tem como saber tudo. Daí porque o direito de ser informado vem se constituindo em uma obrigação de extrema relevância para aquele que possui a informação útil ao conhecimento do outro, para fins de conclusão, execução e execução de uma relação jurídica. A violação da obrigação de informação acarreta ao ofendido o direito de proceder à resolução do negócio jurídico, pelo descumprimento de obrigação colateral fundada no princípio da boa-fé objetiva e no princípio da confiança. Devo aqui registrar, como já também é disso por todos, que o Código Civil Brasileiro, o nosso ordenamento civil brasileiro, e sobretudo na parte das obrigações, em particular, ou no particular, abraçou a ideia da verificação da boa-fé objetiva nos negócios jurídicos em geral, de tal maneira que, fazendo-se necessário assim, verificar na conduta dos sujeitos se concorreram ou não com a observação desse princípio da boa-fé objetiva. Não é que a boa-fé subjetiva também não interesse ao direito, interessa também, mas nessas questões negociais é fundamental, em primeiro lugar, a verificação da existência da conduta dos sujeitos da boa-fé objetiva e, por conseguinte, dos direitos colaterais que decorrem da boa-fé objetiva, surrécio, suprécio, tucoque e aquela vedação